Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo para falar aí da grande vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, vitória de virada 3-2 no Morumbi. Primeiro tempo, o São Paulo fez 2-0 com o Luciano e o Tapia. São Paulo foi melhor na primeiro tempo, né? Aí no segundo tempo, com as mexidas do Abel Ferreira, o Palmeiras veio totalmente diferente e dominou as ações e virou com Vitor Roque, Flaco Lopes e o Sousa. Com essa vitória, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem os mesmos 55 pontos do Flamengo, mas tem uma vitória a mais e tem um jogo a menos. O Palmeiras pode colocar 3 pontos de vantagem vencendo aí o Juventude durante essa semana. Vamos trazer o PVC, o Casagrande, vamos reagir. Eles falaram, né? E daqui a pouco eu volto com a classificação atualizada. Olá pessoal, que partida foi essa, hein? Que choque rei é esse no Morumbi hoje à tarde? Um jogo muito intenso, um jogo pegado, um jogo em que os jogadores, os dois times estavam dividindo como se não houvesse um amanhã, dividindo como se fosse uma final de Copa do Mundo. Né? E além disso, muito bem jogado a partida. Os times tentando diminuir o espaço de cada um. O São Paulo foi se impondo, fez 2-0, o gol do Luciano, o gol do Tapia, poderia ter feito mais um no primeiro tempo. O Palmeiras ficou nervoso, começou a perder as jogadas, dando espaço para o São Paulo. No segundo tempo o Abel mexeu, né? Tirou 3 e colocou 3 com a derrota de 2-0. Teve aquele pênalti. Cara, é assim, o Alan, ele escorregou e pegou o Tapia no meio, dentro da área. É pênalti. Não importa se a bola está na jogada e não importa se foi sem querer. A jogada foi de pênalti, né? O juiz não deu. Mas a gente não sabe se seria gol ou não. Mas interferiu naquele momento durante a partida. O Palmeiras reagiu. Aí começou, né? Jogada de pé em pé, a primeira jogada linda, o Maurício cruzou, o Vitor Roque fez o gol de cabeça, depois o Maurício deu um toque pro Flaco Lopes, que está numa fase inacreditável, convocado novamente para a seleção da Argentina, deu um tapa com muita classe e o Sousa terminou fazendo um gol de cabeça, 3-2 pro Palmeiras. O Abel é um excelente treinador. Para mim é o melhor treinador que trabalha no Brasil. Tem um elenco muito bom na mão. E ele tem crédito de sobra para arriscar fazer as coisas. Tirar 3 jogadores, colocar outros 3 e assim vai. O time é muito concentrado. O time do Palmeiras fica focado 100%. O jogo todo. Você vê que o São Paulo estava com um foco igual ao do Palmeiras no primeiro tempo. Fez 2-0. Mas no segundo tempo, o Palmeiras continuou focado, até porque estava perdendo, e o São Paulo deu uma relaxada. Nessa relaxada, o Palmeiras começou a se impor, começou a acelerar o jogo, começou a ter uma intensidade maior do que tinha antes, começou a agredir mais e chegou à virada no campeonato. É um time que está com a cara de campeão. É um time que está lutando diretamente para o título do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, é o time mais seguro, é o time mais confiável, é uma equipe mais bem preparada e que está jogando o melhor futebol entre os primeiros colocados, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? O Palmeiras é o time a ser batido, tem um jogo a menos que o Flamengo ainda, então é a equipe a ser batida. Agora o São Paulo tem que modificar para o ano que vem. O São Paulo tem que ter jogadores com mais experiência, não estou falando de jogadores veteranos ou mais velhos, não, jogadores que consigam colocar uma intensidade e consigam transmitir um foco, uma visão de campeonato melhor do que esses estão fazendo hoje. O São Paulo cai muito na parte da concentração durante uma partida e toma uma virada como essa. É claro que o Palmeiras tem um grande time, poderia virar contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Santos, contra qualquer equipe, mas virou contra o São Paulo quando estava vencendo por 2-0, com o São Paulo com a torcida toda a favor, e foi engolido no segundo tempo. Palmeiras, rumo ao título, é o time a ser batido. Abel Ferreira falou quase toda a verdade sobre o lance do Alan com o Tapia. O Alan escorregou sem querer e foi muito pênalti. Por outro lado, foi a maior vitória do Palmeiras no Morumbi desde o gol do Alex em 2002. E foi a maior vitória do Palmeiras de virada no Morumbi contra o São Paulo desde 1º de maio de 94, quando o Palmeiras fez 3-2. Era um gol que o Vanderlei Luxemburgo tinha acabado de trocar o Cláudio pelo Maurílio. A torcida queria que saísse o Rincon, que não estava bem. E a torcida gritava: burro, 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 gol! Porque na primeira bola o Maurílio chutou para dentro do gol e foi 3-2 de virada para o Palmeiras. A vitória foi estupenda
mas a arbitragem do Ramon abate Abel, aliás, virou Ramon ajuda Abel. A arbitragem, evidentemente, foi trágica. Evidentemente. Foi pênalti do Alan no Tapia, ninguém tem nenhuma dúvida disso. Campeonato Brasileiro, que eu adoro, já disse isso para vocês, está emocionante. Time do Bahia venceu o Flamengo por 1-0, Palmeiras venceu o São Paulo por 3-2 de virada no Morumbi. O que está acontecendo nessa reta final? Eu quero saber o comentário de vocês, a opinião de vocês também. Time do Palmeiras vem agora num embalo, num momento melhor no campeonato de todas as equipes, mas enfim, falando da parte de cima da tabela. O Palmeiras foi muito bem no jogo contra o Vasco, uma boa vitória, enquanto que o Flamengo ficou no empate com o Cruzeiro no Maracanã. Ali era uma disputa muito importante das duas equipes. Este empate beneficiou o time do Palmeiras, que venceu neste final de semana e, como eu já disse, o Bahia passou pela equipe do Flamengo. É verdade que o Flamengo teve o Danilo expulso e o Wallace Ian depois no segundo tempo. Ficou comprometido com 1 e depois 2 jogadores a menos. E o time do Palmeiras tem muita reclamação por conta da arbitragem. Assim como a torcida e o time do Grêmio também estão discutindo. A arbitragem no Brasil está muito ruim. A arbitragem, VAR, está ruim demais. Está todo mundo reclamando. Eu não posso falar da arbitragem e nem do jogo São Paulo e Palmeiras, porque no mesmo horário eu estava transmitindo a Libertadores Feminina. Fiz o jogo do Corinthians, lá meteu 11-0 no Always Red. Sobre a arbitragem do jogo do Morumbi, deixa a sua opinião aqui. E sobre o campeonato também. Tem muito campeonato pela frente. Palmeiras agora empata com o Flamengo na liderança, com um jogo a menos e uma vitória a mais. A vantagem do Flamengo é que ainda tem um jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Vai jogar em casa. Mas o que está acontecendo neste momento? Eu vejo o time do Palmeiras brevemente melhor do que o Flamengo e o time do Cruzeiro. E os resultados estão mostrando isso. Deixa a sua opinião aqui também. Vamos bater no papo. Ótimo final de semana para todos nós. Gente, muito bem, gente. Terminou o jogo no Morumbi. São Paulo perde para o Palmeiras por 3-2. De virada, vencia por 2-0. O Palmeiras é um time que não pode brincar. O São Paulo teve chance até de arrebentar com o Palmeiras no jogo de hoje, mas não conseguiu. A gente notou o que no São Paulo? Marcos Antônio. Quando está em campo, o São Paulo é um time. Marcos Antônio. Quando não está em campo, o São Paulo é um outro time. Outra coisa, Maurício no Palmeiras não pode ficar no banco. Entrou e arrebentou no jogo. O Palmeiras teve um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo muito fraco, um primeiro tempo que o São Paulo envolveu, conseguiu marcar pesado o time, um calor danado no Morumbi, mas calor para quem narra, no meu caso, e para quem joga, é tudo igual para todo mundo. Mas o time do São Paulo mostrou uma fragilidade muito grande quando não tem Marcos Antônio. É inacreditável, mas essa é a pura verdade. E o Palmeiras, quando mexe no time, como muda o time, quando põe para cima o time, Piquerez não estava bem, Murilo não estava bem, entra Fux. Enfim, o técnico do Palmeiras, ele consegue fazer com que o time se transforme no segundo tempo. E o Maurício foi um dos principais jogadores do time do Palmeiras no jogo de hoje. E o Gomes, a raça do Gomes, é algo inacreditável. Sousa fazendo gol de novo, o gol da virada, não é mesmo? A dupla de ataque do Palmeiras, ela é mortal, com o Flaco Lopes e com o Vitor Roque. Eles são mortais, não pode dar bobeira. No início da transmissão, narrando o jogo, no início do segundo tempo, já dava sinais o time do Palmeiras de uma evolução muito grande com as alterações do Abel. E aí deu no que deu. E fica aquele tema, o Palmeiras é o time da virada, a torcida acredita, e o Palmeiras foi lá e virou. 3-2. Péssimo para o São Paulo. Mas péssimo. O Abel envolveu o Crespo no segundo tempo de uma maneira impressionante, pôs ele no bolso. E o time do São Paulo conseguiu a façanha de estar vencendo o adversário por 2-0, que briga por um título do Campeonato Brasileiro, caso ele Palmeiras, e deixar ele virar em pleno estádio do Morumbi por 3-2. Realmente, o Palmeiras é o time da virada.
e provou a força dele hoje. Rumo para brigar com o título com o Flamengo, com o Cruzeiro, é o Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Mais uma academia, pode anotar aí. E esse técnico espetacular, que é o Abel Ferreira, que, como eu sempre digo, merece um busto, sim senhor, no Allianz Parque. Ao São Paulo resta juntar os cacos, tentar lutar por Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro. São Paulo não é time para lutar para Libertadores, é time para lutar por títulos. Como o Corinthians, como o Santos, como os grandes clubes do futebol brasileiro. Vasco, Grêmio, Fluminense, Internacional, Flamengo. Esses clubes têm que brigar por título. E é isso aí. Palmeiras de virada, 3-2 para o São Paulo. São Paulo 1 com Marcos Antônio, outro sem Marcos Antônio. O Palmeiras 1 sem o Maurício, um Palmeiras diferente com o Maurício. Para Stuttgart Porsche, sua referência, Porsche no Brasil e fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, você pode confiar. De virada, 2 São Paulo, 3 Palmeiras no Morumbi. O Palmeiras conseguiu uma vitória épica, uma virada histórica contra o São Paulo em pleno Morumbi. Depois de sair perdendo por 2-0, o time conseguiu virar por 3-2, fazendo gols apenas no segundo tempo. É uma vitória que certamente marca a trajetória de uma equipe que quer lutar para ser campeã. E também uma vitória marcante por conta de um erro claro de arbitragem. Quando o São Paulo vencia por 2-0, já no segundo tempo, Alan cometeu um pênalti claro em Tapia. Sim, o Alan escorregou. Sim, o Alan fez um pênalti sem querer, mas sem querer também é pênalti. E nem o juiz e nem o VAR assinalaram a penalidade. E dali para frente o Palmeiras, que já vinha melhor no segundo tempo, dominou completamente as ações. É impressionante a diferença do primeiro para o segundo tempo dos dois times. O Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo e jogou tudo no segundo tempo. Já o São Paulo jogou muito no primeiro tempo, disputou todas as bolas, mas quando viu Marcos Antônio sair, desabou. Rodriguinho entrou muito mal. Então, além do erro de arbitragem, o São Paulo sentiu falta de um elenco que pudesse manter o ritmo do primeiro tempo. O Palmeiras entrou com Maurício muito bem pela direita, com Alan muito bem e com Fux dando mais saída de jogo. Conseguiu fazer o primeiro com o Vitor Roque num belíssimo gol do Vitor Roque, um passe pela esquerda. Aliás, o Jeff até entrou pela esquerda, entrou muito bem também. Depois o Flaco empatou e aí o terceiro gol veio com Sosa, outra substituição do Abel ainda no segundo tempo. É uma virada que vai ficar marcada, com certeza, que os torcedores vão discutir por muito tempo. Sim, teve o erro claro de arbitragem que favoreceu o Palmeiras, mas o São Paulo também não pode permitir que um time vencendo por 2-0 sofra uma virada dessa dentro de casa. Palmeiras agora pressiona e seca o Flamengo. O Palmeiras consegue ser mais dominante no seu próprio território contra os seus principais rivais da sua cidade do que o Flamengo. Por isso, a gente vê o Palmeiras hoje assumindo a liderança do campeonato, deixando o Flamengo para trás. Hoje estava 2-0 para o São Paulo, o Palmeiras virou para 3-2 dentro do Morumbi, ou seja, o Palmeiras ganha do São Paulo dentro, fora. Esse ano, 2025, o Palmeiras teve dificuldade com o Corinthians, isso é verdade, mais dificuldade, mas vamos lembrar bem, há um tempo atrás, contra o Corinthians era igual também. O Palmeiras ganhava dentro, ganhava fora. Contra o Santos nem se fala. O Palmeiras ganha até para o ímpar. Então, o Abel Ferreira consegue incutir uma mentalidade vencedora tamanha nos seus jogadores que ela é capaz de sobrepujar até mesmo as diferenças que existem nos clássicos. Porque os clássicos sempre foram um campeonato à parte. Não importa se o time é bom ou é ruim, tá melhor, tá pior. Clássico é clássico e vice-versa. Porém, para o Palmeiras, o clássico acaba sendo mais um jogo normal. Mais um jogo desse que eles ganham toda hora. Já os rivais do Flamengo do Rio de Janeiro vendem muito mais caro um clássico ao Flamengo. O Flamengo até ganha ali um clássico ou outro. Porém, é muito mais difícil. Os clássicos no Rio de Janeiro são muito mais equilibrados. Os clássicos para o Palmeiras em São Paulo, e isso é mérito do Abel, é mérito do Palmeiras, são parceiros. A sensação que eu tenho é que esse Palmeiras é praticamente imparável. A sensação que eu tenho é que a cada adversário a gente acha que esse Palmeiras vai tropeçar, mas a cada jogo a gente tem a reafirmação de que é praticamente impossível parar esse time.
Um Palmeiras de Vitor Roque, um Palmeiras de Flaco Lopes, um Palmeiras que tem repertório. O Palmeiras de Andreas Pereira. O Palmeiras que é um time destruidor. Talvez a versão mais letal do Palmeiras de Abel Ferreira. Esse time pode não ganhar nada, tá? Mas esse time joga muita bola. E um Palmeiras que parecia que teria um ano de dificuldade, um Palmeiras que parecia que ia ter um ano de tristeza, começa a almejar com um ano histórico. E talvez o mais histórico de Abel Ferreira. Esse time é absurdo. E parece que vai ganhar todo o jogo. Eu sinceramente achava que ia ser um clássico parelho. Só que São Paulo e Palmeiras foi uma verdadeira discrepância. São Paulo, que a gente sempre via como o maior do Brasil, o Palmeiras já tá batendo na porta. O Palmeiras quer a história. O Palmeiras quer acabar com o futebol brasileiro em 2025. E parece que qualquer um que aparecer na frente desse time, ele vai destruir. Isso que eu chamo de rodada perfeita. Virada histórica no Morumbi, Flamengo perdendo para o Bahia e Cruzeiro empatando com o Sport no Mineirão. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos em relação ao Flamengo, 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Se o Palmeiras vencer, é bem verdade, muito desfalcado. Se vencer o Juventude semana que vem, abre 3 pontos de vantagem contra o Flamengo. Vamos, segue o líder! Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Palmeiras 3-2 sobre o São Paulo. Os comentaristas aí, o Ulisses Costa, o Nivaldo Prieto, debateram aí, falaram da vitória do Palmeiras. Na classificação, o Palmeiras está aí em primeiro lugar. São 17 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O time fez 42 gols, levou 21, está com saldo de 21 e 73%. O Flamengo tem os mesmos 55 pontos, mas tem uma vitória a menos, tem 16. O Palmeiras tem 17. E o Palmeiras pode abrir 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo e 2 vitórias de frente. Então, essa rodada aí foi muito boa para o Palmeiras. Lembrando que nessa data FIFA o Palmeiras vai jogar contra o Juventude. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.